Nós já estamos de volta com a sua revista eletrônica e nesse bloco nós vamos falar sobre liderança. Quem está aqui conosco é o consultor Weber Negreiros, que tem nos ajudado todas as segundas. Weber, seja bem-vindo novamente. Obrigado, estamos aqui. Hoje a gente vai falar sobre liderança. Explica pra gente o sentido dessa palavra. Como que você entende liderança? Liderança, na realidade, antigamente você tinha duas visões de liderança. A liderança pela força, ou seja, aquela pessoa que se fazia entender que era o chefe, era na marra, era na ordem forçada. E hoje é a liderança conquistada. Ou seja, a partir do momento que você obtém respeito dos seus subordinados, a liderança ela está formada. Porque o líder ele tem que ser para os seus subordinados o ídolo. Então não adianta se de repente eu estou dando determinada ordem sem estabelecer uma relação com o meu subordinado, eu vou estar tratando como algo que não está merecendo atenção adequada. Até porque todo dia nós estamos de um jeito. Então o subordinado às vezes chega no trabalho de forma mais agressiva, você tem que trabalhar tudo isso nele. Esse é o líder por excelência. Weber, a gente vê assim, por exemplo, digamos, vamos viajar um pouco. O pessoal fala em horóscopo, fulano nasce bondoso, fulano nasce isso, nasce aquilo. E a questão da liderança passa muito sobre essas crenças populares. De, o filhinho de fulano pegou aquele tino de liderança do pai, pegou não sei o quê porque nasceu em tal mês. Você acha que essa questão da liderança é algo que você tem que nascer ou você desenvolve com a vida? Desenvolve, constrói, porque você é formado de quê? Você é formado de habilidades e competências. O que são suas competências? As competências você adquire na sua formação, nos seus cursos e assim por diante. E as habilidades? É o que eu tiro sempre como jogador. O que diferencia, por exemplo, o Neymar de um jogador de um outro time? Está na habilidade dele. Então o líder ele é muito mais habilidoso do que competente, não podendo, claro, ignorar a competência. Se ele está em determinado cargo, ele exige ter competência para aquilo. Mas se ele se diferencia dos outros, são as habilidades que fazem a diferença. Então você está no meio de um monte de líderes arrogantes, por exemplo, os famosos arrogantes intelectuais, e tem aquele cara simples, que a turma dele dá resultado sem precisar de grito, sem precisar de nada. Esse, eu volto a dizer, é o líder por excelência. E falando nessa questão, como você falou aí, de habilidades, de competência, o que essa pessoa, para ter a liderança, ela precisa desenvolver? Eu decidi, mesmo que a pessoa não esteja num cargo alto, mas decidi que você é um líder, como que a pessoa desenvolve isso? Primeira coisa, para você ser líder, você é pessoa, você é uma pessoa. Para você ser líder, você tem que respeitar o próximo. Você tem que visualizar no outro todo o potencial que ele pode ter para te ajudar na formação do teu resultado. Então, aquele líder que acha que vai chegar ao ápice sozinho, ele está fora. Ele tem que pegar toda a equipe, identificar todas as habilidades para que o resultado seja o melhor possível. E aí eu volto a dizer, você tem que identificar em cada um o melhor que ele pode dar. Vou pegar de novo o time de futebol. Eu tenho que saber qual é o melhor goleiro, qual é o melhor zagueiro, qual é o melhor atacante. Se eu inverter as posições, com certeza o resultado não vai ser satisfatório. E aí a minha liderança vai estar falhando. Eu identifico o que é bom para que o resultado seja bom também. Weber, agora, como eu te falei, a gente estava ali nos bastidores, eu falei, Weber, eu vou te colocar numa cilada. Eu pensei em perguntar dos bastidores, mas eu deixei para fazer isso ao vivo. Você, assim, enquanto pessoa e não enquanto consultor, você dá dicas aqui pra gente de motivação, de liderança. Para você, pode ser um desafio isso também, praticar isso no dia a dia? Você consegue chegar e pôr em prática? Não, hoje eu vou pensar como um líder, hoje eu vou chegar motivado no trabalho. Ótima pergunta, porque muita gente me pergunta quando eu ministro as palestras, velho, o que você fala lá no palco, é o que você pratica? Todo dia você vai encontrar um cenário diferente. Não adianta dizer, meu dia vai ser bom hoje, amanhã e sempre. Nós fazemos o nosso dia bom. Então, quando você chega num determinado dia, no seu ambiente de trabalho, e encontra alguma dificuldade, o teu sucesso vai estar ligado à forma como você tratou aquele problema. Se você tratar o problema como um fardo para carregar nas costas, com certeza você vai terminar o teu dia da pior maneira possível. Mas se você chegar e identificar que aquilo tem solução, que a solução está nas peças da tua equipe, com certeza o teu dia vai terminar bem. Pode até começar mal, mas termina bem. Então essa questão de amanhecer líder, amanhecer motivado, amanhecer de um jeito ou de outro, nós que temos que nos adaptar. Mas a adaptação se faz de acordo com as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Essa é uma das funções do líder.
Essa questão, como você falou, da adaptação, isso influencia muito na vida do líder? Porque a gente vê, por exemplo, que muitas empresas, aqui em Roraima principalmente, tem alguns setores que é uma espécie de monopólio. Você tem uma empresa de tal setor, uma empresa de outro setor, e as pessoas acabam ficando refém de que se tem que comprar uma coisa naquele setor, compra naquele lugar. E agora, é uma coisa muito recente que está se tornando mais competitivo. Estão surgindo outras empresas, outras marcas, então esse pessoal tem que sair um pouco da cadeira, deixar de se estagnar. Essa questão de você se adaptar ao mercado e aos funcionários, às mídias digitais, seja lá o que for. Isso também define um líder? Define. O líder ele tem que estar atualizado. Não adianta, se você está numa empresa e começa a falar, poxa, eu estou numa zona de conforto, eu estou tranquilo, ninguém vai chegar, não tem concorrência, esquece. Uma hora vai ter o concorrente batendo do teu lado. Eu não sei se você lembra um tempo atrás como é que as pessoas tratavam o concorrente. Concorrente, quanto mais longe, melhor. E hoje, como é que funciona? Se eu puder comer um churrasquinho com o meu concorrente, eu tenho que comer. Porque é lá que eu vou estar trocando ideias, eu vou estar captando, mas também eu vou estar fornecendo ideia. O mercado ele é feito de quê? De evolução todo dia. Então essas pessoas que acham que a empresa está no ideal, acham que vão morrer na zona de conforto, não durmam na rede, porque pode alguém cortar o punho e você desabar. Então essa questão da melhoria, de eu me diferenciar, por incrível que pareça. Eu vou falar um negócio que eu não gostaria de falar, mas atendimento virou diferencial. E atendimento é obrigação. Então, tem empresas que acham que estão na zona de conforto, ninguém se preocupa com a qualidade de atendimento, não muda o layout da loja faz 6 meses. Quer dizer, as pessoas não se preocupam com o resultado. E aí tem um negócio que é muito interessante. A filosofia da empresa, que é traçada pelo líder, ela reflete lá na ponta. Então, se o teu funcionário ele é ruim, se o teu colaborador está atendendo mal, quem permitiu é quem está em cima. Se na hora da seleção, selecione bem, senão ele vai estar levando a tua marca para o buraco. E a marca é o que representa mais uma empresa. Gabi, você falou antes dessa questão da liderança. A pessoa, uma empresa grande, ela tem que seguir o mesmo preceito, no caso, a pessoa que é um líder de uma empresa grande, para uma pessoa de uma empresa pequena? Tem uma diferença desses líderes pelo porte da empresa? Claro que tem diferença, mas eu sempre prego que você, independente de você ser uma multinacional, uma quitanda de banana, trate de forma organizada. Então não adianta, se eu tenho uma empresa pequena, para que eu chegue a um outro patamar, eu tenho que estar organizado, eu tenho que estar preocupado com a capacitação dos meus colaboradores, eu tenho que estar preocupado com a pós-venda, o que os clientes estão achando de mim. Então isso vale para a feirinha, vale para aquele, todo mundo conhece todo mundo, e aí, você foi bem atendido? Na multinacional é a mesma coisa. Só, claro, os líderes estão mais distantes em função da quantidade de funcionários que a empresa tem. Mas não deve perder o detalhe, aquela diferença que é o atendimento, que é o relacionamento. E qual que é a diferença entre chefe e líder? O chefe, ele pode ser um líder, tá? Então esse negócio de chefia e liderança. É titulado chefe normalmente aquele que simplesmente executa as ordens sem estar preocupado muito com o relacionamento. O líder, ele vê no resultado a soma de todos os esforços de toda a sua equipe. Então, o líder, ele tem aquela visão mais holística. O chefe, ele tem a visão mais pontual. Então, claro que você pode transformar um chefe num grande líder, mas desde que mude essa concepção de olhar o todo. Gabi, essa questão que você falou realmente do líder, de ele olhar para todo mundo, de ele identificar o potencial de cada profissional, onde que ele é melhor, onde que ele é pior, como que remanejar isso para que realmente se torne uma equipe. Esse líder que ele está identificando esse potencial, ele pode se tornar um chefe? Como a gente estava falando de estagnação, assim, ele chegar e ele em algum momento ele regredir ou ele parar por ali? Infelizmente, o ser humano, ele tem os seus ciclos. De repente, você foi contratada para ser gerente de uma empresa, mas a empresa não era aquele sonho que você tinha, por exemplo. Você foi para uma loja de cosméticos, mas o teu sonho era ser repórter. Qual vai ser a tua vida útil lá nessa loja? Você vai chegar um momento que vai saturar, vai acabar. E aí você vai começar a transmitir a tua desmotivação para a tua equipe. Então, ao invés de tu virares uma chefe, você vai virar uma desempregada. Tá? Porque não tem. Se você regride na estrutura é porque você não está mais motivada para estar lá. Então a melhor coisa ei, não dá mais para mim, tchau, vou buscar o meu sonho que não está aqui. Você é repórter. Então isso as pessoas têm que estar preocupadas, têm que ter consciência. Agora,
Se você foi atrás do emprego naquele lugar e você foi recompensado através da contratação, por favor, valorize cada dia que você esteja lá como se fosse o último. Faça bem feito, porque dali é a referência para o restante, para o mercado que você vai buscar. Weber, nós vamos a um breve intervalo. Você continua conosco, você de casa também. Daqui a pouquinho a gente está de volta falando sobre liderança, dando dicas para você.